Este vídeo não foi feito para agradar. Algumas verdades aqui vão tocar onde dói. Quem fica até o final não sai do mesmo jeito que entrou. Existe algo que você ainda não percebeu. Algo que opera por baixo de cada tentativa, por baixo de cada recomeço, por baixo de cada promessa feita a si mesmo com intenção genuína. Você acredita que está avançando, que está tentando com seriedade, que está fazendo o que é possível dentro das condições que tem, mas se observar com honestidade brutal, sem o filtro da autopreservação, verá um padrão que a maioria evita nomear. Você sempre volta ao mesmo lugar. Não importa o quanto se esforce, não importa quantas promessas faça, não importa quantos começos inaugure com clareza e determinação diferentes. Há um retorno silencioso, uma repetição invisível. Um ciclo que parece maior do que qualquer força de vontade que você foi capaz de mobilizar até agora. E a pergunta que você evita fazer com a profundidade que ela exige é simples: por quê? A resposta não está nas circunstâncias, não está nas pessoas ao redor, não está na falta de oportunidade ou no momento econômico errado. A razão oculta está em outro lugar. Está na programação invisível que governa suas decisões antes mesmo que você perceba que decidiu. Napoleon Hill ensinava com precisão que o subconsciente aceita como verdade aquilo que repetimos com emoção suficiente. E aquilo que aceita como verdade se transforma em comportamento automático, em resposta antes da reflexão, em limite antes da tentativa. Você não volta ao mesmo lugar por azar. Você volta porque, em algum nível profundo que raramente é examinado, aquele lugar é familiar. E o ser humano confunde familiaridade com segurança. Mesmo que doa, mesmo que limite, mesmo que contradiga tudo o que você conscientemente diz querer. O conhecido oferece previsibilidade. O novo exige identidade. E identidade é responsabilidade que a maioria não está pronta para assumir quando ainda está obedecendo ao que foi definido por outros. Você diz que quer mudança, mas sua mente pergunta silenciosamente, antes que você chegue longe o suficiente para não conseguir voltar: quem você será se isso der certo? Essa pergunta não chega com palavras. Ela chega como desconforto, como hesitação no momento errado, como uma distração que parece razoável, como um motivo legítimo para adiar. Porque mudar de resultado exige mudar de autoimagem. E mudar de autoimagem significa abandonar versões antigas de si mesmo, versões que você já sabe representar, versões que sabem como agir, como reagir, como sobreviver dentro dos limites conhecidos, versões que, mesmo limitadas, são confortáveis porque são previsíveis. Hill falava sobre o medo da crítica como um dos sabotadores mais poderosos da vida humana. Mas existe algo ainda mais profundo e menos discutido do que o medo da crítica: o medo da expansão. Expandir significa ser visto em um nível novo. Ser visto significa ser julgado por uma versão que ainda não foi testada, aprovada, aceita pelo ambiente que você conhece. Ser julgado nesse nível significa perder o controle da narrativa que sempre te manteve seguro no grupo, aceito pelas pessoas, dentro dos limites do que era esperado. Então, inconscientemente, você retorna para o lugar onde sabe como sobreviver, para o nível onde sabe como funcionar. Perceba a sutileza. Não é fracasso, é autoproteção sofisticada. Seu sistema interno foi treinado ao longo de anos de repetição e reforço para evitar o desconforto da transformação real. Ele prefere a dor conhecida ao risco desconhecido. Não porque seja fraco, porque foi programado para funcionar assim. Você tenta, avança, sai do padrão. Mas quando começa a se aproximar de um nível que nunca sustentou antes, algo acontece. Uma decisão pequena que parece razoável. Uma distração que parece justificada. Um atraso que parece temporário. Uma autossabotagem elegante que não parece sabotagem nenhuma no momento em que ocorre. E quando percebe, está novamente no ponto de partida. Mas o ponto de partida não é neutro. Ele se torna mais pesado a cada retorno. Porque agora você carrega não apenas o limite anterior, mas a evidência de que chegou perto e voltou de qualquer forma. A razão oculta não é falta de disciplina. É fidelidade inconsciente à antiga identidade. Você é leal à versão que construiu para sobreviver.
mesmo que ela não seja a versão que é capaz de prosperar. E enquanto não confrontar essa lealdade silenciosa com honestidade suficiente, continuará confundindo repetição com destino. Não é destino, é padrão. E padrões só existem porque foram aceitos. A pergunta não é por que eu falho. A pergunta real é: que identidade eu estou protegendo? Quando você responde isso com honestidade, o ciclo começa a perder força. Porque aquilo que é visto com clareza não consegue mais controlar nas sombras. Você aprendeu a obedecer antes mesmo de aprender a pensar criticamente sobre o que estava obedecendo. Obedecer às expectativas do ambiente. Obedecer aos limites que foram apresentados como realidade objetiva. Obedecer ao que disseram ser possível para alguém com a sua história, com a sua origem, com o seu ponto de partida. E toda vez que tentou ultrapassar essa fronteira invisível, sentiu algo que poucos conseguem nomear com precisão. Não foi incapacidade, foi culpa. Culpa por querer mais do que aqueles ao redor conseguiam sustentar. Culpa por sair do roteiro que foi escrito para você por pessoas que nunca o questionaram. Culpa por desafiar o papel que foi atribuído a você em um momento em que você não tinha voz nem critério para recusar. Então, você recua, volta, se ajusta, encontra um motivo razoável para não ir além. Porque obedecer mantém você aceito, mantém o ambiente estável, mantém os relacionamentos sem tensão, mas também mantém você dentro de um perímetro que nunca foi seu. Napoleon Hill afirmava que a decisão é o ponto de virada real da existência humana. Não uma decisão sobre estratégia ou método. Uma decisão sobre autoridade interna. Decidir, no sentido profundo que Hill entendia, não é escolher entre duas opções externas. É romper com uma autoridade interna que nunca foi questionada. É parar de tratar como lei o que foi apenas repetido até parecer inevitável. Enquanto você continuar obedecendo à voz que diz: não exagere, não apareça mais do que o necessário, não tente algo grande demais para o que você é, você continuará retornando. Porque sua mente não permite que você viva consistentemente algo que contradiz a permissão interna que você carrega. Existe uma estrutura invisível sustentando cada ciclo de repetição. Ela foi construída por frases repetidas em momentos de vulnerabilidade, por experiências emocionais intensas que ensinaram que avançar além de certo ponto é perigoso, por pequenas humilhações que você registrou como dados definitivos sobre o que era permitido para você. Você prometeu se proteger e confundiu proteção com contenção, confundiu sobrevivência com identidade e passou a defender o limite como se fosse um valor, quando na verdade é apenas um registro de dor que ainda não foi reexaminado. A transformação começa quando você faz uma pergunta que a maioria nunca faz com seriedade real: a quem exatamente estou obedecendo? A sua visão consciente sobre o que é possível? Ou a medos herdados de pessoas que também obedeciam a medos herdados? Existe uma diferença sutil, mas decisiva entre prudência e submissão, entre estratégia e autoproteção paralisante, entre humildade genuína e redução artificial de si mesmo disfarçada de realismo. Enquanto essa distinção não for feita com clareza suficiente, você continuará chamando estagnação de maturidade. Continuará chamando o retorno ao limite de bom senso. O ciclo só se rompe quando uma decisão acontece. Não dramática, não anunciada. Uma decisão silenciosa que acontece em algum lugar interior onde as performances não chegam. Eu não devo mais lealdade às versões que me mantêm pequeno. Não é rebeldia, não é arrogância, é autonomia interna. É a decisão de parar de deixar que crenças não escolhidas continuem dirigindo uma vida que você não construiu conscientemente. Quando essa decisão acontece com profundidade real, algo muda na estrutura. Você não precisa mais lutar contra o padrão com força de vontade. Ele simplesmente perde autoridade. Porque padrões sobrevivem da obediência. Sem obediência, não há repetição sustentada. E então surge um nível de responsabilidade que não existia antes. Você não poderá mais culpar circunstâncias. Não poderá mais culpar o passado. Não poderá mais culpar a falta de oportunidade. Porque perceberá algo desconfortável e ao mesmo tempo libertador. Sempre houve escolha. Mas nem sempre houve coragem de sustentar o que a escolha exigia. Coragem de expandir além do familiar. Coragem de ser visto em um nível novo. Coragem de sustentar uma identidade diferente.